Graça e paz a todo mundo. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Essa tarde vai ser muito maravilhosa. Eu quero engrandecer ao Senhor. Eu espero que nessa tarde o Espírito de Deus ministre profundamente no seu coração. Eu tenho certeza, será algo muito forte aqui nessa tarde. Hoje, se o Paizinho permitir, com a participação do nosso amigo Pastor Pérez. Pastor Pérez estará com a gente hoje e vai ser algo que vai marcar muito você. Tivemos uma programação já hoje de meio-dia, uma participação na Igreja de Deus. Wanderson Santiago, Raíssa Duarte, já está chegando muita gente aqui. Nós já vamos esperar o nosso Pastor Pérez chegar. Vamos esperar aqui. E eu tenho certeza que muita gente vai ser marcada aqui hoje. Você top. O Espírito de Deus vai ministrar muito forte hoje aqui. Sejam todos bem-vindos. Olha só, já estou vendo aqui o Pastor Pérez. Já estou vendo aqui, já mandei a solicitação. Já mandei, tomara que dê tudo certo. Hoje nós tivemos uma dificuldade imensa. Mas aqui estamos. Oh, glória! Meu irmão! Mas que, rapaz, eu não desisto. O pessoal me chama de Leônidas, cara. Sabe? Porque eu não desisto, velho. É o Washington Sabe? Eu não Guerreiro. desisto. Cara, não desisti por quê, meu irmão? Desistir pra quê? Sabe? Amém. nem que saia daqui meia-noite. Mas a gente insistir. E Pérez, olha, Glória a eu Deus. quero dizer que de primeira mão é uma satisfação. Eu estou só dando aqui os retoques finais aqui, Pérez, tá? Para a gente iniciar, só mais alguns ajustes aqui, porque Estamos aqui aqui. a sonoplastia aqui ela é muito simples ainda, né? Então eu estou pegando aqui o link aqui do nosso Face e mandando para o blog, porque o blog ainda não tem essa função de fazer Ótimo. esse bate-papo. Então a gente está distribuindo aqui e a galera já tá compartilhando, viu? Recife já chegou, o pessoal de Recife, Paraíba já Eita chegou. glória! Então, assim, cara, vai ser muito massa. Eu tô a Você fim está de me ouvindo bagaçar bem, não tudo tá? aqui. Tô perfeito, perfeito. Fica tranquilo. Tô Ótimo. perfeito, viu? Estamos aqui, estamos aqui. Pronto. Quando for Pode ficar para aí. iniciar, a gente já está pronto. Pronto, deixa eu só dar uma organizada aqui. Já está chegando aqui, ó, o Wanderson Santiago, da ICB Palmeira, Pastor Valmir, Maria Aparecida, lá de Mogeiro, Paraíba, Raíssa, do Grande Recife, e ontem tivemos a programação top lá em Recife, foi muito bom. Tá chegando o povo de Deus aqui, tá? Quem mais? Mônica, da ICB Palmeira também. Muita gente de Deus chegando por aqui. É isso aí, deixa o pessoal compartilhar. O pessoal já vai apertando o coraçãozinho, gente. Ó, Maria Cise, da Igreja de Deus, que desde ontem ela divulga. Ela divulga, viu, pastor? Você tem uma A irmã discípula. Conceição é aluna do CID também. Olha, coisa boa. Tá? Já a gente vai explicar tudo isso. O que é CID, quem é pastor Pérez, a gente vai entrar em tudo isso. Olha só. A luta foi grande, mas o que eu estou percebendo aqui, pastor, que a visão que eu estou tendo está muito melhor. Tá bem distribuída, está ótima. Tá? Deixa eu ver Amém. aqui. Está chegando o pessoal aqui. Bem, esse é o Manifesto do Evangelho. Essa página, esse programa, tem uma finalidade: ensinar as pessoas a andar com Jesus. A proposta é transformados enquanto caminha. A teologia chama de santificação ativa, passiva, vertical, horizontal. Eu tentei simplificar com a linguagem que todo mundo possa entender. Jesus Cristo nos aperfeiçoa e nos amadurece enquanto nós caminhamos com Ele. Ele vai lapidando-nos e moldando-nos à sua imagem de acordo com a caminhada. E eu criei uma ilustração para isso. Toda abertura, pastor Pérez e os ouvintes que estão aí, toda abertura a gente conta essa mesma ilustração. Certa vez, um homem que trabalhava com madeiras brutas,
difíceis de ser trabalhadas, encontradas nos desertos da vida. Estava trabalhando com a madeira. Passou um viajante, pastor Pérez, e viu aquele homem trabalhando. E perguntou, o que o senhor está fazendo nessa madeira? Que está parecendo com o seu rosto? O homem respondeu, eu estou construindo a minha imagem nessa madeira. É assim que Jesus faz com a gente. Ele vai construindo a sua imagem em nós, até o dia da glorificação, em que nós seremos semelhante a Ele, disse o evangelista João. De forma introdutória, agora eu digo ao Senhor, seja bem-vindo, pastor Pérez, da Igreja de Deus no estado do Ceará, sendo mais preciso, no Jardim das Oliveiras. Pastor Pérez é um pastor Tancredo que tem um Neves. carinho... Jardim das Oliveiras, isso. Pronto. Isso, o bairro é Jardim das Oliveiras, você estava correto. Desculpa Pronto. pela intromissão. Não, aqui é ao vivo, pastor. Tem nada ensaiado aqui. Aqui é tudo natural, nada de artificial. A única coisa que tem de artificial são essas plantas. São até bonitas, mas não têm essência. Que Deus nos guarde disso. Amém. Bem, como eu estava falando, eu sou muito devedor ao pastor Pérez, diretor do antigo STID, que hoje é conhecido como CEID. Se eu não me engane, Seminário Evangélico das Igrejas de Deus no Brasil. Hoje é coordenador, não é isso, pastor? Coordenador do CEID. Sou diretor. Sou diretor do CEID no Ceará. Pronto. A primeira turma que eu dei aula, se eu não me engano, foi em 2005, eu acho, lá no Jardim Caraí. Eu pegava um ônibus e ia meio-dia, 11h30, e ficava até 5, 6 da tarde. Os meus alunos, hoje pastores, líderes de congregação, como Lúcio, esposa, e aí vai. É tanto que o pastor do Jardim Caraí hoje está em Petrolina, lá em Pernambuco. Então, assim, eu sou muito devedor. E eu quero rasgar isso e dizer para o Brasil todo ouvir. Eu comecei dando aula através, gente, desse cara aí. Pastor Pérez, Francisco Pérez. Acreditou na gente, ainda me lembra a primeira matéria. Seitas e heresia. E estamos aí até hoje, né, construindo uma pequena história. Muita gente chegando aqui, Irmã Socorro, Ana Beatriz de Pernambuco, a evangelista Sônia, esposa do pastor Valmir. É muita gente chegando. Gente, vão chegando aqui, daqui a pouco eu apresento vocês. E hoje estamos aqui com ele. Até hoje está desfazendo as heresias, né? Até hoje, cara. E que Deus me guarde de não criar nenhuma. Pastor Pérez. O que é difícil. O que é difícil, né? Então, o que eu faço, pastor? Quando eu estou pensando, pastor, quando eu estou pensando, o que eu faço? Eu amarro uma corda na minha cintura e entro nos oceanos das ideias. Entro mesmo. Eu entro tanto no oceano das ideias que quando eu olho para trás, eu não lembro mais de onde eu vim. E quando chega uma hora que as minhas ideias começam a me sufocar e eu não sei mais por onde voltar, eu pego a corda da cintura e volto por ela para as raízes de onde eu vim. Hoje eu estou muito dialético, viu, pastor? Rapaz, tá poético, viu? Agora, tá cuidado poético, desse negócio de oceano das ideias se afogar, viu? Mas eu sei nadar, pastor. O meu medo é não saber voltar. Afogar, eu acho que não tem perigo, não. Meu pastor, saúde todo mundo aí, se apresenta um pouco aí, fala com o pessoal aí, pastor, por favor. Amém. É uma satisfação poder estar aqui no seu programa, pastor Washington. Você sabe que eu tenho um carinho especial por você. Eu também lembro-me da primeira vez que eu fiz o convite para você estar lecionando no núcleo do básico em teologia, lá na Igreja de Deus, em Icaraí. E realmente, alguns dos seus antigos alunos hoje são pastores, são evangelistas, são diáconos da igreja. Glória a Deus por isso. E de lá para cá, você tem sido um professor do CEID, né? Mudou de nome, mas não mudou de essência, é o mesmo seminário, porque antes nós chamávamos de Seminário Teológico da Igreja de Deus. 2 seminários da Igreja de Deus no Brasil tinham esse nome, STID, era o seminário aqui do Ceará e o seminário de São Paulo, se eu não estou enganado.
mas são mais de 6 CEIDs no Brasil todo. Tem o CEID Central, em Goiânia, tem o CEID em Brasília, tem o CEID em Recife, CEID em São Paulo, CEID no Rio de Janeiro. São vários CEIDs da Igreja de Deus no Brasil. Eu sou diretor do CEID aqui no Ceará, sou pastor da Igreja de Deus, como você bem mencionou, da Igreja de Deus no Jardim das Oliveiras, é o bairro, e o conjunto é o Conjunto Tancredo Neves. E sou professor também de Bíblia e Teologia. Eu gosto de falar que eu sou professor de Bíblia e Teologia. Colocaram aqui, ó. Olha, quem colocou aqui, vou logo entregando aqui as cartas. Adriano Reis, da Igreja Montese, lá do Jardim Castelão, colocou Pérez é uma joia. Leandro Gabriel colocou o homem é bom no grego. Só não foi meu professor de grego, que na época foi o pastor Francisco. Mas quase foi meu professor de grego. O senhor foi meu professor de Pentateuco e pneumatologia, eu acho. E olha que coisa interessante, escrevi um livro sobre o Pentateuco. Olha o fruto, viu? Olha o fruto. Pastor Francisco José hoje está em Campina Grande. Igreja de Deus em Campina Grande. Eu vou lá agora, daqui pro final do ano eu estou indo em Paraíba, eu vou pegar o endereço para visitá-lo para o senhor, viu? Sim. Tá aparecendo muita gente aqui, todos sejam bem-vindos, um abraço, Juliane e Paula. Gente, um abraço para todo mundo. Emanuel Felipe, Deus abençoe. Evangelista Daniel, Caetano Tavares, gente, Recife, Anélia Fragoso, pessoal de Recife aqui em peso, viu? O pessoal de Pernambuco está te conhecendo, hein, pastor? Mais ainda. Gente, vamos começar, né? No decorrer da conversa a gente vai apresentando vocês. Vão comentando aí, vão fazendo sala de vídeo, porque chegou o momento. Para quem não sabe, Pérez tem uma boa experiência com as línguas semitas, sendo mais preciso, com a língua grega, uma das línguas que é utilizada no Novo Testamento. E por que não falar também da transliteração do Antigo Testamento para o Novo, pela Septuaginta. Bem, mas deixando tudo isso de lado, vamos para o texto. A gente vai continuar a caminhada que nós estamos fazendo, pela ilustração que eu fiz no começo. O senhor deu para entender qual é a ideia de transformados enquanto caminha, e a gente tenta aplicar o texto para aqueles que estão nos ouvindo. Então vamos lá. O versículo 1, pastor, eu vou lendo e a gente vai batendo papo. Capítulo 15 do Evangelho escreveu São João, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira. Antes de qualquer coisa, pastor, o que me impressiona em Jesus é o antidialético. É a facilidade que ele tem de usar o imaginário e fazer com que os seus seguidores também consigam usar o imaginário, se comparando com a videira e acrescentando verdadeira. E o pai sendo um agricultor. É impressionante, né, pastor? Como Jesus sempre faz isso. Ele consegue pegar um ambiente, ele consegue pegar uma circunstância, usar isso de forma metáfora, simbólica, para que as pessoas que estão o seguindo possam entender qual é a mensagem que ele está passando. Meu pastor, o que o senhor poderia nos acrescentar sobre isso? Essa facilidade que Jesus tem de criar uma parábola, usar o antidialético, o imaginário. E só abrindo parênteses, é o fracasso hoje de muitos professores que não incentivam o aluno a pensar, a refletir, a criar as ideias. E Jesus é expert nisso. É como uma criança que consegue pegar coisas que estão no chão e montar todo um cenário e usar a imaginação. O que o senhor poderia falar para nós sobre isso, pastor? Dessa criatividade de Jesus, dessa facilidade. Antes de respondê-lo, pastor, é interessante que o contexto dessa passagem, dessa porção das Escrituras. Jesus tinha ceado com os discípulos, com os apóstolos. No capítulo 14, ele diz que iria deixá-los. E imaginem a tristeza no semblante dos discípulos quando Jesus falou isso, que ele iria. Mas logo depois Jesus disse, eu vou, mas vos deixarei
um Consolador. Eu vos deixarei um Paráclitos, um outro Consolador. Quando Jesus diz isso a respeito da sua ausência, mas que ele enviaria um substituto invisível, é verdade, mas um substituto que estaria com eles todos os dias de suas vidas. Jesus reforça isso no capítulo 15, a união vital que Jesus tem com seus discípulos. Interessante que no versículo 1 ele começa fazendo aquela reivindicação que outras 6 vezes ele já havia feito, iniciando com as palavras eu sou. Jesus tinha outras 6 vezes feito essa mesma reivindicação. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa é a última vez, capítulo 15, versículo 1, que Jesus diz, eu sou. E esse eu sou Jesus remete a Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Quando Moisés pergunta o nome de Deus, depois de Deus chamá-lo para ser o libertador do povo hebreu, do cativeiro egípcio, e Deus responde, eu sou o que sou. Quando Moisés pergunta, com que nome eu irei? O que eu direi para eles? O Senhor respondeu, eu sou. Deus já havia se revelado com vários outros nomes. Deus é o Elohim, Deus é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas agora, em Êxodo capítulo 3, versículo 14, ele diz, eu sou. E na Septuaginta, como você destacou, a versão grega do Antigo Testamento hebraico, essa palavra é ego eimi. A palavra no grego é ego eimi. Ele está falando assim, Jesus gente, com uma naturalidade muito grande, viu? É uma naturalidade assim, tranquilo, sabe? É como se tivesse comendo uma pizza. E Jesus repete esse ego em mim 7 vezes no Evangelho de João. Uma das referências que Jesus fez foi em João 8, acho que versículo 58, quando diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E esse eu sou é uma clara reivindicação de Jesus de sua divindade. O Evangelho de Jesus. Deu uma pequena travadazinha, acontece. Eu quero aproveitar o momento aqui que deu uma travada. Ninguém pode fazer uma afirmação como essa, eu sou o pão, eu sou a ressurreição é a vida, eu sou o caminho, Re-Rodós, eu sou a verdade, Re-Aletheia, eu sou a vida, Rezoe, se ele não for o verdadeiro e o único Deus. Então, o interessante é que ele começa dizendo, eu sou a videira verdadeira. E como você destacou, ele usa uma metáfora, uma figura. E a figura, quando uma história, utilizando-se uma figura de linguagem, ou figuras de linguagem, aqui é uma metáfora, eu acredito que é uma metáfora estendida, evoca na mente do ouvinte uma imagem. Se ele já teve contato com aquela imagem, ele imediatamente faz a associação. Jesus ele usa uma imagem que era típica do povo agricultor, do povo que se dedicava à pecuária e à agricultura, no caso aqui, a agricultura, e eles entenderam muito bem. Jesus usa essa ilustração, dizendo que é a videira. Ele diz que o pai é o agricultor e que os discípulos são os ramos. E realmente é muito poderosa a didática usada por Jesus. A forma como Jesus ensina através de parábolas, chamando a atenção dos seus discípulos através dessas parábolas, de histórias, ilustrações,
realidades espirituais, verdades eternas, verdade. espirituais para a vida. É um tipo de ensinamento que nos inspira, que em sala de aula possamos imitá-lo, né? Possamos ser fáceis de compreensão e, ao mesmo tempo, tão ricos espiritualmente. Eu quero saudar nesse momento aqui, que já está conosco, José Ronaldo Bellarmino. Eu quero aproveitar, Bellarmino, hoje é o seu aniversário, lá de Mogeiro, da Paraíba, né? Mandei os parabéns para ele, eu conheço bem porque eu estive na conferência aí na igreja deles. Deus abençoe. Aí no Grande Vale da Paraíba, Irmã Graça lá de Messejana, Raíla Morgado também da Paraíba, tem muita gente de outros estados, né, professor Pérez? Oswaldo Gomes também da Paraíba, Manu Ferreira, é uma habilidade com teclado, é da Igreja de Deus, Manu Ferreira. Deixa eu ver quem mais aqui, Cris Borges, John Leno, olha o nome do cara, John Leno, o cara é famoso, velho. Diego Abreu, tem muita gente chegando, vai chegando, a gente vai aqui o máximo aqui tentando comunicar a vocês as verdades. Então, como nós estávamos eu esqueci de cumprimentar todos os irmãos deusianos. Amém. Cristo os abençoe, sejam edificados através desse diálogo aqui, dessa conversa, desse estudo, na verdade. É verdade. Vamos para o versículo 2, pastor. Continuando. O versículo 2 diz assim, ó. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Mas aqui vai ser muito bom a sua presença nesse momento. E todo que dá fruto, limpa, para que produza fruto ainda. Pastor, o que se entende aqui quando ele fala? Você vê que ele tem um incentivo para quem dá fruto. É ser lapidado, cortado, para dar mais frutos. Só que aquele que não dá fruto, corta. Eu vi um livro de Wilson, da editora Mundo Cristã, pequenininho, sobre a videira, Bruce Wilson. E ele diz que o cortar aqui é cortar para levantar, no original. Eu não sei se isso é verdade. Eu não sei também que posso dizer que eu estou pegando o senhor um pouco de surpresa também sobre isso. Mas quando eu fiz a leitura, eu me lembrei desse detalhe. O senhor tem alguma informação sobre isso? Qual o significado de cortar aqui, no versículo de número 2? Com essa ideia, pastor Pérez? Eu nunca tinha ouvido esse significado, essa ideia dessa palavra. Eu entendo que quando ele diz cortar, ele fala primeiro de arrancar. Então, arrancar é tirar aquele galho, aquele ramo que não dá fruto, é cortado e lançado no fogo. E o poldar, eu aplico a disciplina, ao trato de Deus na nossa alma, no nosso caráter. É Deus tirando aqueles empecilhos que muitas vezes vêm a nos atrapalhar durante a nossa caminhada cristã. Eu entendo que esse poldar aí é o tratar de Deus mediante a sua palavra, por meio do seu Espírito Santo em nossas vidas. Deus é o agricultor, a figura que Jesus ele se refere ao Pai, agricultor. O agricultor é tanto o dono da vinha, quanto ele é o vinhateiro, ele é o que cuida da vinha. A importância do pai aí, do agricultor, é que ele polda, ele arranca, ele polda. É o trabalho de Deus na vida daquele que crê.
Então, mesmo nós, depois de sermos sido santificados, confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, o Senhor nos santificou, há um trabalho contínuo na vida do cristão. Sim. Jesus falou para os apóstolos, especialmente para Pedro, que ele precisava apenas ser lavado os pés, porque todo o restante já tinha sido purificado. E aqui é muito bem sugestivo, né, pastor? É muito bem sugestivo para a proposta do que o manifesto do Evangelho traz. Não é transformados enquanto caminha? Aí diríamos, poldados enquanto caminha, lapidados enquanto caminham, para que dê mais fruto. Certa vez, pastor, eu ministrando esse texto no acampamento da missão evangélica, o Espírito me levou à ideia de fruto aqui. É impressionante que fruto na Bíblia não é expulsar demônio. Fruto na Bíblia não é exorcizar, não é curas, milagres, não. Fruto na Bíblia são comportamentos. Fruto na Bíblia é o que está lá em Gálatas, está relacionado à minha personalidade, ao meu caráter. Porque os dons me levam a lugares longes, mas o meu caráter faz eu voltar lá. Os meus dons me levam a lugares longe, meu pastor. Mas o meu caráter faz eu voltar lá. Faz eu permanecer lá. Então, você que está nos ouvindo, olha que coisa sugestiva que o pastor Pérez também levantou. Ser lapidado para dar fruto como Jesus dava. Para que os galhos façam sentido por estar nele. Para que os galhos tenham significado nele. Pense nisso. Só queria falar mais uma coisa, no versículo 2, pastor? Fique à vontade. Interessante que a união o ramo ligado à videira. Recebe o ramo do caule, da videira, a seiva, que dá vida. Essa vida não é a vida natural. No grego é bios, mas tem outra palavra para vida no grego, é zoe. Jesus, no capítulo 14... É normal, ele está falando em grego aqui, é normal. No capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida é vida sobrenatural. Irmãos, é vida no espírito, é vida transformadora, é vida capacitadora, é a santificação operada unicamente por Cristo em nossas vidas. Não há como ter vida se o ramo não for ligado à videira. Essa relação, a relação indissolúvel, intrínseca que nós temos com Jesus. Ele quer reforçar exatamente isso. Não há vida fora de Jesus. Não há vida à parte de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, e aqui ele usa a ilustração que nós estamos comentando, nós estamos abordando. Ele é a videira. Então, se ele é a videira, não tem vida. Os ramos não sobrevivem fora da videira. Até aqueles ramos que estão enxertados na videira, quando não dão frutos, aí ele vai apresentar. Primeiro não dá fruto. Depois é arrancada. Terceiro é lançada no fogo. Olha a decadência aí. Primeiro não dá fruto, segundo é arrancado, depois é lançado no fogo. Pastor, eu queria pedir uma coisa para o senhor. Eu não sei se vai ter a possibilidade, mas como o senhor é professor de grego, porque assim, o pessoal está comentando muito aqui, eu acho que ouviram eu pregar sobre isso, porque não querem saber o que significa. Não é difícil não. Eu quero saber o significado da palavra cortar. Cortar. Quantas vezes eu preparando... Isso, quantas vezes eu preparando Eu posso aula... pegar aqui o... Eu posso pegar aqui o... Pega aí, pastor. Pega aí, é tudo ao vivo, pastor. Viu? É tudo ao vivo aqui, gente. É rapidinho. Eu quero aproveitar nesse momento, mandar um abraço para Carla Gisele, Lia Alves, Eurides, Daniel, Diego. Olha só, deixa o pastor Pérez chegar. Pastor Pérez, já está me ouvindo, pastor Pérez? Já está me ouvindo? Ouvindo, alto e claro. Ouvindo, pastor?
O pastor, Sim. o nosso bispo José Roberto. Aleluia. Um Um abraço, abraço, bispo. bispo. Deus abençoe. Gente, agora o Supervisor, Pérez. grande supervisor Isso. da Igreja de Deus no estado do Ceará. Eu Homem de conheci Deus. no Santa Cecília, viu? Santa Cecília. Onde eu estava Um dando aula. abraço, bispo. Gente, o Pérez agora vai trazer para nós, aqui ao vivo, qual é o significado da palavra cortar. Será que Brooks Wilkinson, no livro A Videira Verdadeira da Mundo Cristão, será que ele estava certo? Será que alguns pregadores estavam certos que significa cortar não é eliminar, não é matar, mas é erguer, limpar? Será que é isso? Ele cita até uma ilustração que os galhos que não dão fruto, suspende da lama, coloca suporte, limpa-o para que também dê fruto. Será que é isso? Ou é cortar mesmo, eliminar? Qual é o significado da palavra cortar aqui em João, capítulo 15, versículo 2? O pastor Pérez, como professor de grego, já está ali mexendo A nas suas palavra é cartolas. aire. A A palavra é primeira aire. palavra no aire. A primeira palavra está no versículo 2. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele tira ou ele corta, dependendo da versão. Certo. Tem na NTLH, no Novo Testamento, linguagem de hoje, tem cortar. Na Almeida, revista e atualizado, também está corta. Dependendo da versão, pode estar tirar, cortar, arrancar. Essa palavra que querem o significado, é isso? Isso, vamos lá. Eu mesmo também, porque, como eu te falei, eu li um livro, né, eu estou citando a fonte, ele escreve o livro todinho baseado nessa palavra, dando a ideia de motivação. Ele diz, pastor, que é uns galhos que estão caindo na lama, ele ergue, levanta, poda, limpa para poder dar fruto. Bem, mas a palavra não fala cortar. Qual o significado aqui para os nossos discípulos aí, na verdade, os discípulos de Cristo, que estão nos ouvindo nessa tarde, entender o real significado? Aproveitando, quero aproveitar mandar um abraço para o pastor Antônio Natalício, da Missão Evangélica, né, que está Sim. nos ouvindo, tá bom? Abraço, Júlio pastor. Moraes, nós já estamos com uma audiência muito boa, pastor, para a glória de Deus. Sim, vamos lá. Qual o A significado aí, palavra, pastor? o verbo airo, tem várias conotações, tem vários significados. Certo. Realmente ela pode significar levantar, Olha aí, pastor. alçar, elevar, carregar, levar embora, remover, destruir e matar. Então Eita, tem vários eita, é um significados, né? negócio sério, né, pastor? A gente acaba aprendendo, né, pastor? A gente acaba aprendendo, né? É, Despertei o Senhor para olhar o significado dessa palavra, o Senhor está trazendo o significado, então todo mundo aqui aprende o manifesto do Evangelho, é bem a cultura, viu? os vários Olha só aí a significados brincadeira. nesse dicionário aqui, grego-português, do William Muncy, tá certo? Bom, Dicionário certo. grego-português do William Muncy. Aqui não daria tempo nós Massa. olharmos, mas Sim, sim. são esses os significados. Levantar, também destruir, cortar, lançar fora. E eu me São lembro que o vários Bruce, significados. pastor Pérez, ele faz um paralelo. Ele cita esse versículo, ele cita em um evangelho, ele cita, agora eu não lembro qual é, que ele usa a mesma palavra, e a mesma palavra lá significa levantar. Então ele está querendo dizer que a palavra utilizada aqui é levantar. Porque a cultura da agricultura é essa. Quando os galhos estavam pesados, já pronto para ser cortados, né? Então se colocava o suporte, levantava no chão, fazia uma limpeza e futuramente eles também passavam a dar fruto. E o fogo aqui não seria fogo de destruição, seria fogo de purificação. Bem, não sei se ele forçou um pouco a barra, mas tudo bem. O que é importante é que aqueles que dão fruto, Jesus vai lapidar para dar mais fruto, para ficar mais parecido com ele. E como eu tinha levantado, fruto não é as nossas ações no sentido de dons, como exorcismo, milagre, outras coisas. Fruto está relacionado ao nosso caráter. Então vamos para o versículo 3, né, pastor? Podemos seguir? Amém. Vamos lá. Amém. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Essa questão da palavra que santifica, pastor,
que ela purifica, é muito forte. Eu mesmo, de forma empírica, claro que estou falando da minha experiência, quando eu estou lendo a Bíblia, parece que eu estou tomando um banho. Parece que eu estou sendo lavado. Eu gosto de meditar e eu me sinto melhor como um pecador purificado e me sinto pior porque eu descubro quão miserável sou. Então, o que acontece? Quando Jesus disse, vós já estáis limpo pela palavra, a limpeza, o poldar, Jesus está fazendo a semelhança com a sua palavra, que nos purifica para que possamos estar santificados perante Ele. O que o senhor tem a dizer para nós sobre isso, pastor? Purificados pela palavra. O que o senhor pode acrescentar para nós aí? Depois de Jesus dizer que nós que estamos nele, nós começamos a produzir. Antes ele diz que, como você leu, nós somos purificados pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. É o poder da palavra de Deus e os resultados da comunhão com Cristo. A palavra do Senhor, ela corrige os nossos erros, repreende as nossas falhas. Quando lemos a palavra, ela transforma o nosso íntimo. Tem uma história interessante que nós podemos encontrar no livro do Meyer Pirma, teólogo já falecido, assembleano. Ele diz que um homem resolveu ler uma vez por semana, durante 3 meses, o capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ao final dos 3 meses, ele foi transformado. Ele leu esse texto. Então, o que eu quero dizer é que a palavra tem o poder de transformar. Jesus está dizendo, santificar. Vocês já estáis limpos. Nós fomos limpos. Muitos não conseguem obter os resultados da palavra de Deus porque simplesmente não leem a Bíblia. Eu acredito, pastor, que a dificuldade de ler as Escrituras é uma batalha espiritual. O adversário das nossas almas, o nosso acusador, o diabo, o Satanás, ele não quer o crente com contato com as Escrituras. Quantos personagens na história da igreja que foram transformados porque tiveram um contato com um versículo, como não lembrar de Agostinho, de Hipona, Santo Agostinho, que foi impactado com um pequeno trecho da carta aos Romanos. Como não lembrar de Martim Lutero, que foi impactado com um trecho da carta de Romanos. Como não lembrar de John Benjamin Wesley, que foi impactado com o texto também da Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, eu não abro mão disso. Ela nos santifica. Como não correr para o Antigo Testamento? Quando Davi, expressando nos seus poemas, ele declara, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. De forma ilustrativa, usando uma metáfora, a Bíblia seria como um espelho, que quanto mais perto chegamos dela, mais defeito nós encontramos em nós. Ela nos santifica, meu pastor. Ela é transformadora. Quer deixar mais alguma adenda nesse assunto, pastor? Fica à vontade. Alguns não conseguem obter os benefícios exatamente por isso, porque não meditam, não leem as Escrituras. Alguns se desenvolvem mais rapidamente porque a palavra do Senhor está sempre diante dela, guardada na mente, no coração, e alguns ficam deficientes, até estéreis, deixando de frutificar o que deveria frutificar, ou o que Deus espera que ela frutifique, porque elas não leem a palavra. Deixa eu aproveitar aqui, pastor. Sim. Deixa eu aproveitar aqui. Está conosco aqui Luzia Maria,
né, do Jardim Iracema, José Sérgio, lá de Pernambuco, Goiânia. Um abraço, pastor. O Gilberlan, lá do nosso grupo da ATEC, né, do nosso amigo Gilberlan. Fernanda Alves, também de Paulista. IDD Missões Estaduais. Estadual está nos ouvindo também. Sim. IDD Missão. Paulo Edson. Pastora Rose. Isso. Pastora Rose e obreiros lá que ajudam. Olha só. Gente, tem muita gente aqui. Está muito bom. O Bispo Roberto colocou assim, o Bispo Roberto. Paz, excelências. O Bispo Roberto. Gente, o papo está muito bom. Ô discípulos que estão nos ouvindo, permita ser santificado pelas Escrituras. Não leia a Bíblia de qualquer jeito. Quando eu estava iniciando na minha fé, pastor, porque eu nunca deixei de ser novo convertido. Quando eu estava iniciando na minha fé, eu gostava muito, e ainda gosto, às vezes, de vez em quando eu faço umas coisas assim, meias místicas. Gosto de ler a Bíblia de joelho, sabe? Eu gosto dessas coisas, eu não sei se é porque eu fui treinado muito assim. Eu me lembro que eu tive um professor, eu tive um líder de mocidade, que ele dizia que o segredo da Bíblia é ler de joelho, que Jorge Muller, eu acho que é mais ou menos esse nome, leu a Bíblia 150 vezes de joelho. Meu Deus do céu, é preciso resgatar isso de novo, é preciso, sabe? Cristãos que estão há 10 anos dentro de uma instituição e nunca leram a Bíblia toda. Jesus te ama, aceita Jesus de novo, é importante. Gente que não tem paixão, né, pastor? Isso é difícil entender isso. E é um hábito, né, também? É um hábito que se desenvolve e é imprescindível para a vida do cristão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor, que é o próprio Cristo, nós temos o Cristo encarnado e a palavra não se limita, não se restringe a papel e tinta, mas no papel e na tinta nós temos a vontade de Deus para nossas vidas. Nós temos Deus nos orientando, nos guiando, nos esclarecendo a respeito da sua pessoa, da sua vontade para as nossas vidas. Por isso que ela é a regra de fé e prática para a vida do cristão. Glória a Deus. Também Ana Vasconcelos chegou aqui com a gente também. Vamos continuar, meu pastor. Vamos para o versículo de número 4 do capítulo 15 do Evangelho. Escreveu São João sobre Cristo. E nós estamos hoje aqui com a participação do pastor Pérez, diretor do CEID do estado do Ceará e pastor também da IDB, lá do Tranqueiro Neves, Jardim das Oliveiras. Versículo 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quando eu começo a ler isso aqui, pastor, eu começo a lembrar da despedida, né? Porque é uma despedida. Isso aqui tem um peso tão grande, né? Ficam em mim, ficai-vos em mim, permanecei em mim. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus fala aqui, pastor, de uma dependência total dele. Uma dependência total para dar fruto. Discípulo não produz sem Cristo. Agora permita eu falar aqui uma coisa, antes do Pérez entrar com a palavra também. Por favor, não pregue sem Cristo. Por favor, não cante sem Cristo. Por favor, não faça sem Cordeiro. Não faça sem Ele. Tudo que façamos, que Ele esteja presente. O texto está deixando claro uma dependência que o discípulo tem que ter de Cristo. Por favor, meu pastor, quebra tudo, vai. O apóstolo Paulo, ele expressa essa mesma verdade aqui, dita por Jesus, quando ele diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus, antes, no próprio Evangelho de João, havia dito que vocês em mim e eu em vós. Olha essa união, essa relação. Não é relação natural, é relação sobrenatural, é uma relação espiritual. Não há como desenvolvermos se nós não estivermos
os nossos ramos, nós em Cristo Jesus. É Ele que é a seiva, é Ele que é a vida, é Ele que é o alimento, é Ele que nos dá, nos encoraja, é Ele que nos impulsiona. Nós não podemos dizer que nós somos capazes por nós mesmos. Isso é um erro, uma falácia. Isso aí é o início da derrocada cristã. Acreditar que pode fazer alguma coisa por si mesmo, pela sua própria força, sua inteligência, sua capacidade, seus conhecimentos. Você é incapaz, eu sou incapaz. Se nós não estivermos em Cristo, se Cristo não for o nosso alimento, a nossa força vital, todos os dias, nós nunca chegaremos no alvo, nós nunca chegaremos lá. Estar apartado dele significa perder toda essa força. Perder a essência da vida, né? Perder o significado da vida. Olha só, perder a própria vida. Perder a própria vida. Hugo Costa, um abraço. O pessoal que está participando, o pessoal que está agradecendo ao pastor Pérez. O povo está agradecendo pelo grande trabalho que o senhor tem feito no CEID. Já está com mais de 15 anos, pastor, já no STID, já? No CEID, somando tudo. Mas eu estou quase me aposentando. Anos, eu vou pedir a aposentadoria ao Bispo Roberto. Ele já está ouvindo e eu quero ajudar no seu pedido. Por favor, Bispo Roberto. E só lembrando que esse vídeo vai para o YouTube também, viu, pastor? É para sempre. Eita. Então, agora, tudo que o senhor está dizendo. Até a vinda de Jesus. Até a vinda de Jesus. Tiago Ebênio, Deus abençoe. Continuando ainda, pastor, vamos para o versículo de número 5. Acredito eu que a questão da dependência ficou muito claro. Né? Vamos para o versículo 5. Eu sou a videira. Eu sou a videira. E vós, pastor Pérez, pastor Washington, vós não passam de um ramo. E quem permanece em mim e eu nele, porque é muito importante entender que não é só eu estar em Cristo, é Cristo estar em mim também. Esse dá muito fruto, porque sem mim, agora ele fechou, sem mim, nada podeis fazer, nada. Jesus agora ratifica, corrobora, afirma, de forma indissolúvel, que não tem produção sem ele. E eu ainda digo mais, pastor. O fruto, como é fruto do Espírito, é impossível a prática do fruto do Espírito sem o Espírito e sem Cristo. O que o senhor pode incrementar sobre isso, pastor? É exatamente isso. Quando ele fala de fruto, e você tinha mencionado e perguntado logo lá no início, e eu não falei, esse fruto, alguns pensam que significa só vidas, almas alcançadas. Eu acredito que podemos incluir também essas vidas, mas esses frutos aí é especialmente o fruto do Espírito. No grego é karpos a palavra, é uma palavra no singular. Interessante que é uma palavra no singular, não é plural. É fruto no singular. Sempre, é né, fruto pastor? do Espírito e não frutos do Espírito. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que existe o fruto como um ramalhete de flores, que é um único ramalhete, mas que tem vários tipos. Pode ser construído aquele ramalhete com uma diversidade de flores. Então, assim, como uma rosa com várias pétalas. É como uma rosa com várias pétalas. É uma rosa com várias pétalas. Ou um cacho de uvas. Aproveitando a videira aí, né? Um cacho de uvas. É um cacho de uva, com várias uvas. Perfeito. Com várias uvas. É o fruto do Espírito sendo desenvolvido, crescido em nossas vidas. Amor, alegria, paz, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Deus desenvolvendo isso em nós. É impossível sem Jesus, sem Deus. Como a proposta é,
transformado enquanto caminha, Jesus já está preparando os discípulos para a partida e a vinda do Espírito. Ele já está dizendo: vocês não façam nada sem mim. E tem um texto lá em Atos, capítulo 4, pastor, que os fariseus e as autoridades do Sinédrio olharam para Tiago e João e disseram, e viram verdadeiramente que eles estiveram com Jesus. Eu acho muito forte isso. As autoridades judaicas viram que eles estiveram com Jesus. Eu vou ler aqui o texto para ser mais preciso. O senhor pode falar alguma coisa enquanto eu procuro aí, pastor, sem problema nenhum sobre isso. Pode acrescentar mais alguma coisa aqui, enquanto eu encontro aqui o texto em Atos. E o apóstolo Paulo chega ao atrevimento, né? O apóstolo Paulo pedindo aos irmãos de Corinto que tomassem a vida dele como exemplo, assim como ele tomava a vida de Cristo como exemplo. Não apenas paradigma, exemplo, mas o apóstolo Paulo procurava viver a vida de Cristo nele. Nós somos transformados aos poucos, paulatinamente, em pequenos cristos. Eu até citei, eu coloquei essa frase do C.S. Lewis esses dias nos grupos da nossa igreja, do seminário, falando que é uma tarefa da igreja, nos apresentar a Cristo e nos tornar e nos transformar em pequenos cristos. Atos 4:13. Esse versículo mexe muito comigo. O senhor sabe que eu passei quase 5 anos no livro de Atos aqui. Eu quero agradecer em público quantas vezes eu te perturbei para tirar algumas dúvidas em grego para mim. Olha só. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. Agora, preste atenção. Discípulos, preste atenção. Reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Que as pessoas consigam ver que nós convivemos com Jesus. Que as pessoas possam enxergar em nós que nós temos vida com Jesus. Essa é a minha oração nessa tarde. Né, pastor? Amém. É nossa oração. Que Amém. As pessoas consigam ver isso em cada um de nós. O senhor tem mais alguma coisa a dizer para a gente continuar? Não. Sobre pode continuar a leitura aí. Então vamos lá. Mas mexe muito comigo quando ele diz, porque sem mim, nada. Exclusivamente nada podeis fazer. Nenhuma coisa. Nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Claro, não está nele. A semelhança do ramo que secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Eu acho que o Bruce Wilkinson equivocou-se no seu livro. Eu acredito que o versículo 6 responde o versículo de número 2. Quem não está, nunca teve. Não faz sentido. O que o senhor acrescentaria aqui para nós, pastor, no versículo número 6? O que, na verdade, aqui tem muitos que até confessam a Cristo, mas, como nós falamos, da boca para fora. Não é uma conversão verdadeira. Acontece isso também. Pessoas que estão na igreja, dominicalmente vão à igreja, mas elas ainda retêm, querem controlar a sua vida, não entregaram tudo a Jesus, não deram a sua vida a Jesus. Está aí, Senhor, a chave da minha casa, está aí a minha vida, toma a direção e o pulso da minha família. Essas pessoas não foram enxertadas em Cristo, não fazem parte do ramo da videira. Não são ramos que fazem parte da videira. E eu acredito que essas que não dão fruto, e é pelo fruto que nós conhecemos a árvore, a qualidade da árvore, que podemos afirmar que muitas dessas pessoas não se converteram. Outras ainda estão em desenvolvimento.
como numa corrida, usando uma outra ilustração, numa corrida em que alguns se destacam e chegam à frente, outras ainda estão atrasadas, mas saíram quando ouviram o tiro de largada. Algumas nem saíram, algumas apenas gostaram da igreja, dos louvores, da personalidade do pastor, mas não fizeram uma confissão verdadeira em Cristo Jesus. Então, Olha infelizmente, só. esses que não dão frutos vão ser arrancados, ou por algum momento, essa é a minha visão, em determinado momento da caminhada, pararam de dar frutos. Jesus cita antes, no Evangelho de João, acho que é antes, o exemplo de Judas. Estava entre eles, era discípulo de Jesus, mas depois negou a Jesus e foi tirado, infelizmente foi tirado, e não faz parte do rol seleto dos apóstolos. É É isso que interessante acontece com muitos que estão na igreja. você levantar a questão de Judas. O evangelista João sempre deixa muito claro, faz questão de ratificar que Judas nunca foi. No dia da ceia na casa de Lázaro e Maria, ele deixa, e ele se importou com os pobres, não porque era bom, mas porque era ladrão. Quando João escreve isso, já muito tempo depois do evento, João faz uma leitura sobre a vida de Judas. No capítulo 6, lá naquela questão de que as pessoas começam a voltar, João diz que Jesus disse que ele é do diabo. Então a leitura que João faz de Judas é muito dura. É alguém que estava ali para um propósito da traição. E nada mais do que isso. É impressionante isso. Mas deixa esse assunto para o outro lado, mas se o senhor quiser comentar alguma coisa. Mas eu queria Não, só não. dar mais um acréscimo aqui. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 19, que é o mesmo que escreve o Evangelho, olha o que ele fala para nós aqui no capítulo 2, versículo 19 do Evangelho de João. Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Bem, Amém. amém. Conheço essa passagem. Oi? Conheço essa passagem. É verdade. Bem, vamos para o versículo de número 7, então, meu pastor. Discípulos, fiquem atentos. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E Ou vos seja, será concedido na King James. Uma coisa que é bom ratificar aqui, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam, que o segredo não é a oração. O segredo é que quem está orando, aonde ele está. As orações só são respondidas por causa de Cristo. O discípulo tem que ter essa consciência, pastor. Se permanecerdes em mim. Nossas orações só é ouvida pelo Pai por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, o Pai nem te ouviria. Porque antes de Jesus nós éramos inimigos de Deus. Mas o que o senhor tem a dizer para nós aí, pastor? Jesus também havia falado no capítulo 14, eu acho que é no capítulo 14 ou é no capítulo 16, sobre o envio do Paráclito, do Consolador, pode ser traduzido por ajudador, confortador, advogado, aquele que está junto para ajudá-lo naquilo que for preciso. Ele diz, eu enviarei e ele vos ensinará e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, que vos tenho ensinado. Então, essa palavra aqui é a palavra de Cristo. É a palavra viva do Senhor. É tudo que Jesus ensinou. Então, se nós permanecermos nele e no que ele ensinou, ele diz, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Então, a resposta de oração é sempre Cristo Jesus,
é a oração em harmonia com a sua palavra, em harmonia com a sua vontade. Na Epístola de Tiago, ele ensina, ele fala a maneira como devemos orar, a forma que nós devemos orar, é sempre dizendo, Deo volante, se for a tua vontade. Tiago, eu vou procurar essa passagem, ele fala, olha, quando orarmos, vocês devem pedir, seja feita segundo a tua vontade. Também tem na oração do Pai Nosso. Sim. A expressão em latim que eu usei, Deo volante, é a tua vontade seja feita. E alguns oram pensando que é a sua vontade que deve prevalecer, e não a vontade de Jesus. O evangelista João mesmo, quando escreve a primeira epístola, no capítulo 5, ele diz, se eu não estou foge à memória, versículo 14, e que se nós orarmos segundo a sua vontade, ele nos ouve. O próprio evangelista João fala isso. O texto de Tiago que o senhor está se referindo, acredito que possa ser o capítulo de número 4, não lembro bem agora. Mas uma coisa é certa, nós temos uma total dependência de Cristo para sermos ouvidos pelo Pai. Quem anda com Jesus. Achou? Amém. Achei a passagem. Capítulo 4, versículo 15, ele diz, pronto. Em vez disso, eram os planos que alguns estavam fazendo, sim, farei isto e aquilo, compraremos, sim, venderemos. Sim. É o planejamento sem levar em consideração qual é a vontade de Deus, que muitas vezes nós fazemos, não queremos saber qual é a vontade de Deus, nós temos os nossos próprios planos, projetamos, construímos e não oramos ao Senhor. E não oramos segundo a sua vontade. Ele diz, em vez disso, devíeis afirmar, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isto deveria ser princípio, está sempre, né, na nossa mente. Capítulo 4, versículo 15 da Epístola de Tiago. Leiam do versículo 13 ao versículo 17. Uma total dependência, né? Total dependência do Pai em relação a nossas orações. Olha o versículo 8 agora, pastor, versículo de número 8. O versículo de número 8 está escrito assim: nisto é glorificado o meu Pai. Eu trabalhei muito com o Júnior da outra vez, o Júnior esteve aqui com a gente, terça-feira, essa questão de meu Pai. Jesus só chama Deus de Pai. Essa intimidade, ele quebra o sistema religioso. Os fariseus não ousavam de jeito nenhum se expressar assim. E Jesus vem e quebra tudo, chamando de Pai, se identificando mais com íntimo, ele. Né? Mais íntimo. O Júnior até falou que o pai aqui é como uma criança que está aprendendo a falar, né? Está se expressando. E como é que o pai reage quando vê um filho chamando de pai? Então, discípulos que estão nos ouvindo, nós somos chamados para não falar o cara lá de cima, ou simplesmente o Yahvé, o Elohim. Não, deixa isso para o mundo acadêmico. Chama de pai. Ele é o pai. Chama de nosso pai. E é interessante, pastor, quando ele fala no Pai Nosso, ele diz, nosso pai. Ele é meu pai, ele é seu pai, ele é o pai do publicano, ele é o pai da mulher pecadora. Nosso pai. É o Espírito Santo que está em nós, que clama, Abba, Pai. Abba, paizinho. Papai. Paizinho. Papai. É o balbuciar, né, da infância, as primeiras palavras da criança, né? Pá, mã. Então é muito profundo essa. Que gostoso, pastor. Está muito bom. Quando vivemos em harmonia com a palavra, Deus, o Pai, é glorificado. Há uma satisfação de Deus quando nós damos frutos, quando vivemos em sintonia com a sua palavra, nós o obedecemos, nós
nós o seguimos, nós queremos saber o que, se ele se agrada ou não dos nossos atos, é o resultado da nossa fé. Não são práticas, atos desassociados com a fé, mas é o fruto da fé na vida do cristão. Deus é glorificado, Deus se satisfaz, Deus se alegra, Deus considera isso bom. Olha, Deus, ele quer ser glorificado através de nós, assim como Deus foi glorificado através de Cristo. Agora, nós glorificamos ao Pai porque nós estamos na videira, nós somos o ramo. Glória a Deus. Eu quero só comunicar ao senhor aqui uma coisa que é impressionante. Já estamos com 1h05 conversando. 1h05. 1 hora fechado, que é o versículo 8, que é o fechamento da sessão aqui. Não, eu não estou falando de 1 hora, que eu vou dizer que estou encerrando. Eu não sei como é que está a sua disponibilidade, a gente pode ir um pouquinho mais ainda. Daqui a pouco o pessoal vai colocar aqui, não para não. Da outra vez o pessoal disse, vai até de madrugada. Mas não, gente, a gente precisa comer. A gente não tem poder de multiplicar pão, não. Mas vamos... Mas diz, pastor. Oi. Tem claro que está interrelacionado os versículos 1 a 8 com os versículos 9 a 17, está interrelacionado, mas nós podemos ficar no versículo 8. Eu já vou ter que dar uma saída. Nós fechamos aqui o versículo 8 e uma outra oportunidade será um prazer, uma enorme satisfação estar com você novamente aqui, viu? Com certeza. O pessoal está até perseverante, mano. Não cai, fica sempre na mesma quantidade. Bem, mas vamos lá. Glória versículo 8 diz assim, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. É uma honra, não é muito grande? É como um guerreiro que vence batalhas e a glória vai para o rei do palácio. E assim vos tornareis os meus discípulos. Aqui fechou. Transformado enquanto caminha, discípulos. Essa é a maior dádiva que nós podemos receber também. De nossa vida ser instrumento para que o nosso Pai seja glorificado. Aí estou colocando aqui, não falei para o senhor, vamos fazer vigília. Eu sabia. O pessoal não perdoa, não. Meu pastor, se expressa aí no versículo 8 para a gente. Vai, meu pastor. Como eu já tinha falado, né? O Pai é glorificado através de Cristo, e nós glorificamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso é mistério. Quando nós usamos a palavra mistério, é algo que estava oculto e foi revelado. Nós não podemos obedecer, nós não podemos amar, nós não podemos nos alegrar se nós não estamos unidos a Cristo Jesus. Então, é importante destacar isso. Não há como obediência, fé, outras virtudes sem estarmos em Cristo. É Cristo quem nos possibilita, é quem nos dá vida, é quem nos dá a energia, quem nos capacita a obedecermos, a amarmos, a termos fé, a frutificarmos, é estarmos em Cristo Jesus. E nós glorificamos a Deus dessa maneira. Então, irmãos que estão nos ouvindo, se você se sente fraco, sente sem força, desanimado, todos nós nos sentimos assim. Às vezes nós estamos desanimados, nós estamos deprimidos, ansiosos, demasiadamente ansiosos, mas a palavra do Senhor, a palavra do Senhor é que nos fortalece, é quem renova, restaura o nosso ânimo, é quem nos impulsiona para a caminhada, para continuarmos a vida cristã.
Você pode dizer, ah, mas eu não ouvi Deus falar comigo, eu não ouvi uma voz, eu não me arrepiei. Não, irmãos, à medida que você for lendo, que você for orando, buscando ao Senhor, você vai sentir a força de Deus fluindo na sua vida. Porque se você Ei, pastor. confessou a Jesus, agora Pastor, você está em Cristo. Sim. eu diria assim, ó, só que esse assim, ó, Deus falou comigo hoje, eu disse, tá surdo, é, mas não tá surdo, é? Mas, O mas tem tanto que a algumas gente pessoas falou que aqui. mas nós como pastores, você percebe que algumas pessoas na A igreja gente parece que passa não por isso, é. conseguem absorver, não conseguem assimilar. Isso, O mais é verdade. que falemos, que preguemos, algumas pessoas parece que não desenvolvem, não sai daquele estado de letargia, de tá ali parados e não caminham, não crescem, não sobem a montanha. Tem momentos na Sim. subida da montanha, eu já subia isso nos bons tempos, né? Nos tempos áureos que eu tinha energia, eu já subi a Serra de Maranguá. Eu não sei se você já subiu, pastor Rocha, Várias a vezes. Eu Serra de fui no topo do Maranguá. Urubu lá várias vezes, várias vezes. Passei 3 dias lá uma vez. Era máquina eu Eu subi só suíno. uma Imagina, vez, acho que o viu? senhor lembra. Eu subi mais uma vez. Mas é cansativo, em determinado momento tem um platô. Tem aquele ponto da montanha que você para respirar, para descansar. Então, a nossa vida cristã, muitas vezes, nós subimos, paramos, descansamos, respiramos, falando da fé cristã, oramos, buscamos a Deus, lemos a sua palavra, meditamos e continuamos a subida. Alguns estão estagnados, pararam e não sobem mais, não crescem mais, não desenvolvem mais. E Glória a a Deus. palavra de Deus, ela é a seiva, ela é o alimento que vai lhe dar força, irmão. Você que está nos ouvindo, é sempre ouvinte do pastor Washington, e que acompanha o pastor e que está nos ouvindo nessa tarde. O Senhor tem um alimento para a tua vida, e o alimento não está... tem o alimento do pastor, o alimento pastoral, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, mas nós temos o alimento conosco, que é a palavra do Senhor. Em muitos países que são perseguidos, os cristãos, não tem a Bíblia, como a Coreia do Norte. Houve aqui Opa, uma... caiu aí a câmera aí, mas deu certo. Essa unção aí, cara. O cara tá cheio do óleo, velho. Né? O cara tá cheio do óleo. Gente, que papo Você gostoso fala aqui, ó. que é a unção. Outros mais negativos diriam, não é o diabo. O diabo aqui não está, ele está fora. Meu Muitos países irmão. perseguidos, voltando àquilo que eu queria falar, que eu estava falando, não tem a palavra de Deus escrita. Não tem uma porção da Escritura. Elas memorizaram passagens da Bíblia e agora a Bíblia lhes foi tirada. Não tem a palavra pastoral. Nós temos o recurso da pregação online, Facebook, Instagram, as mídias sociais. Nós temos a palavra na igreja, já estaremos retornando. Aproveite essa palavra, aproveite esse alimento. Aproveite a Bíblia, as Escrituras na sua casa para que você cresça, desenvolva e frutifique assim como Deus quer na sua vida. Essa é a minha oração, esse é o meu rogo diante do Senhor para a tua vida. Bem, encerrando o versículo 8, eu encerro dizendo que é uma honra muito grande sermos veículos para Deus Pai ser glorificado. Pensa no tamanho dessa honra, né? De que Amém. Deus Pai é glorificado Amém. em nós, que possamos imitar a Cristo, sabendo que nós estamos sendo lapidados e transformados todo dia. Aqui está o pastor Pérez, foi o nosso convidado de hoje para o Manifesto do Evangelho. Muito bom, muito enriquecedor. Tem um domínio com a língua grega, vocês perceberam isso. É uma bênção, o pastor Pérez, tem uma família linda, tem filhos maravilhosos, e nós temos um carinho muito grande por ele.
Deixa eu só dar umas considerações finais Amém. aqui, pastor, para a gente encerrar. Sim, sim, pastor. Eu quero mandar um abraço aqui para o Oswaldo, lá da Paraíba. Todo mundo aqui, gente, muito obrigado pelos comentários. Compartilhe o máximo que puder. O Manifesto do Evangelho agora, a partir da próxima semana, vai ser segunda, quarta e sexta. E não mais todo dia. Todo dia era um voto que eu fiz. Só de mal, na quarentena, eu vou pregar todo dia. Foi isso que eu fiz. Fiz durante toda a quarentena. Eu pregava de manhã, só de de bem, tarde e mano. de noite. Não, mas é só Não é uma só de mal, forma... não, só de bem. só irônico. Você... Às vezes eu digo assim, ó, só de mal ame. Tem dia de eu fazer 5 transmissões, pastor, no dia só. Hoje mesmo, já fiz 2. Fiz com a Igreja de Deus de Brasília, com Alexandre Bebete, meio-dia no Instagram. Fiz essa, e se duvidar à noite, ainda faz mais alguma coisa por aí. Então, eu quero agradecer a Deus por isso. Então, segunda-feira, segunda, quarta e sexta só, o Manifesto do Evangelho. Na sexta-feira, em breve, o pastor Pérez vai votar. E o Manifesto do Evangelho continua após a pandemia, viu? Renasceu na pandemia e vai continuar. Meu pastor, eu queria que o senhor desse as suas considerações finais e fizesse uma oração por nós, por favor. Amém. Foi um prazer, pastor Washington, receber o seu convite e estar aqui falando para o seu público, para os seus ouvintes, aqueles que entraram, que são da Igreja de Deus, também nos acompanhando. Que Deus em Cristo os abençoe. Estamos juntos e, quando precisar, é só chamar. Tendo a disponibilidade, nós aceitaremos com o maior prazer. Eu quero orar e orar pela sua vida, orar pelo seu crescimento espiritual, pela maturidade cristã na sua casa, na sua família. Quero orar pelo ministério do pastor Washington, que tem sido frutífero, porque ele está enxertado na videira. Ele tem como pai o agricultor, que é Deus, então ele tem frutificado no ministério e isso é muito bom. E ter participado do início da sua formação acadêmica, sua formação teológica, é realmente um orgulho, vamos dizer, um bom orgulho, um orgulho nós termos alunos que deslancharam e estão operosos na obra de Deus, realizando grandes coisas para o Senhor. Que Deus em Cristo o abençoe, pastor Washington, e continue na tua força ou na força que Deus supre. Deus tem força para te dar e Deus acrescentará na tua vida muito mais do que você tem orado e tem te pedido. Amém? Vamos orar. Amém, te damos graças, meu Deus e Pai. Obrigado por essa tarde. A tua palavra é maravilhosa, a tua palavra é vida, a tua palavra é luz, tua palavra é alimento, sacia a nossa fome, sedenta. Estamos de pé, Senhor, porque nós temos a tua palavra. A tua palavra, Senhor, é o nosso alimento cotidiano, que fortalece a nossa alma, que repreende os nossos erros, que corrige as nossas falhas, mas principalmente a tua palavra que nos santifica, Senhor. A tua palavra tem nos santificado e nós somos gratos por isso. Eu peço por todos aqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor continue a operar na vida de cada um. Aquele que está desanimado, anima, fortalece, ergue. Aqueles que estão com os joelhos trôpegos, vacilantes, com as mãos frouxas, Senhor, vem restaurar esse filho e essa filha de Deus, abençoando a sua vida e seu ministério, revestindo com teu Espírito Santo, Pai. Abençoa a casa de cada um, Pai. Abençoa a minha casa, a casa do pastor Washington, e que o Senhor venha ser com ele todos os dias, e tudo aquilo que ele precisa, que necessita, o Senhor venha prover para a sua vida. É assim que eu te oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe meu pastor Pérez. Um abraço e até o próximo encontro. Abraço. Nós estamos fazendo parte de uma associação da TEC. O pessoal pode escrever lá também. Deus abençoe. Um abraço
Próxima semana estaremos numa live na PEC. Isso, exatamente. Tamo junto, meu pastor. Mais junto do que nunca. Amém. Desconecta aí, meu pastor. Pode se conectar, que eu vou despedir aqui do povo. Deus abençoe. Pode sair aí. Quero mandar um abraço aqui para o Anderson. Anderson, lá do Marapá. Deus abençoe poderosamente. Todo mundo aí, gente, ó. Deus abençoe. Já, Oswaldo, já, viu? Deus abençoe vocês. Compartilhe o máximo. E o Senhor Pai abençoe vocês ricamente. E eu quero terminar esse programa com homenagem à cantora Fabiana Anastácio. Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Esse foi mais um manifesto do Evangelho. Que o Pai derrame graça sobre vocês, em nome de Jesus. Fica na paz, queridos.